Pessoal, vamos lá. Então, nós passamos a nossa aula passada toda falando sobre fisiopatologia da diabetes e entrando no tratamento da diabetes tipo 1. Vocês viram, né, que diabetes tipo 1 é insulino dependente. Então, ele vai passar o resto da vida dele precisando de insulina diariamente para controlar a sua glicemia, já que ele parou de produzir insulina. Nós vimos que existem pelo menos 5 tipos de insulina, né, de ação rápida, curta, intermediária, longa e até mesmo as ultra longas. São tecnologias de liberação de insulina diferentes, né? Todas são subcutâneas, e aí o tempo que demora para aquela dose passar a corrente sanguínea varia. Pode variar aí de 3 a 4 horas até 36, 42 horas nas ultralongas. Já no diabetes tipo 2, a situação é muito diferente. O diabetes tipo 2, a gente viu que ele produz insulina em resposta ao aumento da glicemia. A insulina dele é normal, mas ainda assim ele tem hiperglicemia. O que aconteceu com esse paciente? Por algum motivo, os receptores de insulina dele, quando se ligam à insulina, não dão a mesma resposta que davam antes. É como se a insulina tivesse perdido efeito. Sabe aquela situação que a gente fala assim, toma um remédio fulano para dor de cabeça? Para mim era ótimo, mas hoje em dia eu tomo já não faz mais efeito. Não adianta tomar. Então é mais ou menos isso que aconteceu com a insulina. Ela perdeu efeito. Ela perdeu potência. Então antes ela fazia com que o glúten saísse da membrana, do citoplasma e viesse para a membrana das células do corpo. E permitisse que com isso a glicose passasse do sangue para dentro da célula. A insulina no diabetes tipo 2, ela perde essa potência, ela perde esse efeito, parte desse efeito. Ela não consegue mais translocar o glúten da membrana. Então, o diabetes tipo 2 ele não é insulina dependente, ele tem insulina. O problema dele é que ele tem uma resistência a essa insulina. É como se ela tivesse perdido potência, perdido efeito. Vou esperar um pouquinho. Deixa eu voltar para o slide. Certo? A gente está entendido essa fisiopatologia da diabetes, a dificuldade de responder à insulina, que vai acabar levando a um quadro de espessamento da parede dos vasos, dificultando a circulação para os tecidos, começa a morrer glomérulo, néfron, começa a morrer capilar da retina, começa a destruir célula de nervo, fica dormente, fica com insuficiência renal, vai perdendo a visão, não consegue gerar inflamação, por isso as lesões, principalmente nos pés, não inflamam, não reparam, na verdade elas disfuncionam e gangrenam e obrigam a ter amputações, enfim, uma doença muito difícil. Minha pergunta é, está entendido esse distúrbio que é a diabetes tipo 2, de natureza insulino-dependente, insulino-resistente e não dependente? Para mim tá ok, Bruce. Olha, tem que estar. Senão você não consegue entender agora a farmacoterapia. Primeira pergunta. Vocês dariam insulina para o diabetes tipo 2? Insulina seria um tratamento possível para um diabético do tipo 2? Não, né? Por que não? Porque a insulina que já tem no organismo dele, quando ela entra na célula pelo receptor dele lá, ela não está fazendo efeito.
A não ser que seja um tipo de insulina diferente que tem no organismo. Ó, esse era o raciocínio que eu queria que vocês fizessem, porque esse é o raciocínio lógico. Se o diabetes tipo 2 continua tendo suas células beta pancreáticas, se ele continua produzindo insulina com insulina normal, o problema é o receptor que não está respondendo adequadamente à insulina na célula. Ora, para que da insulina, né, para esse paciente? Já tem, ela não está funcionando. Mas alguns pacientes diabéticos tipo 2, e não todos, vão se beneficiar de insulina. Falar para você, não estou ganhando nada, porque ele já produz insulina. Eu vou dar mais insulina ainda para ele. É exatamente essa a ideia. A ideia é que, a gente pensa que você está empurrando uma porta que não quer abrir, né? Não está respondendo ali. Você empurra, empurra e ela não está abrindo. Se vierem 2, 3, 4, 5 pessoas para te ajudar, quanto mais gente empurrando, maiores as chances dessa porta ceder e abrir. Então, essa é a ideia aqui. Nós temos níveis fisiológicos de insulina. Vou falei para vocês, a nossa célula beta, ela produz insulina de acordo com a nossa glicemia. Então, glicemia sobe, a célula beta produz insulina. Glicemia sobe pouco, a célula beta produz pouca insulina. Glicemia sobe muito, a célula beta produz muita insulina. Então, essa produção de insulina é proporcional à glicemia. Por isso que o diabetes tipo 1, você tem que fazer continha de quanto insulina ele vai administrar proporcional à glicemia. Então, vamos lá. Aqui, gente, por que o diabético tipo 2 é beneficiado de insulina? Porque ele tem níveis de insulina fisiológicos, ele produz ela normalmente. Nessa quantidade, as células não estão respondendo adequadamente. O que eu estou fazendo agora, dando insulina sintética para esse cara? Eu estou aumentando os níveis de insulina dele para cima do fisiológico. Então, ele já tinha níveis fisiológicos normais, estou jogando lá para cima. Qual que é a ideia? Ocupar um número maior de receptores nas células, especialmente no tecido muscular, hepático e adiposo. São tecidos muito sensíveis à insulina. Então, lembra que eu falei para vocês, ó, só o adiposo e o hepático, cada célula hepática, cada hepatócito, cada adipócito tem cerca de 300 mil receptores de insulina. E quais as chances de eu ter uma melhor resposta em relação à insulina? Se tiverem ligados aqui no insulina em 100 mil receptores, numa adipócito, ou se tiver insulina suficiente para se ligar nos 300 mil. Quais as chances de eu ter uma resposta maior? Só pensa o seguinte, um hepatócito que toca glicose, ele tem 300 mil receptores de insulina. Com os níveis fisiológicos de insulina que a célula beta produz, eu consigo ligar, vamos supor, em um exemplo só, na metade. Com a insulina fisiológica que eu tenho, eu consigo ocupar metade desses 300 mil receptores presentes no hepatócito. Se eu uso insulina sintética e aumento meus níveis de insulina para cima do fisiológico, eu consigo ocupar o resto. Consigo ocupar os 300 mil receptores que tem na membrana do hepatócito. Em qual desses contextos eu vou ter uma resposta mais intensa? Uma queda maior da glicemia? No hepatócito. Ocupando metade ou ocupando tudo? Tudo. Alguém não entendeu essa ideia de por que dar mais insulina para esse paciente que já tem insulina, mas não responde a ela? A ideia é forçar essas células a responderem à insulina, ocupando um maior número de receptores. É como se fosse aumentando a atividade de contato, né? Exato.
aumentando o contato. Aumentando o contato. Quando você tem que pensar isso, né? Como é que você consegue forçar esse organismo que não está querendo responder a insulina a responder? Eu dou mais insulina ainda. Eu forço uma ligação máxima com os receptores de insulina. Antigamente bastava a insulina fisiológica. Ela se ligava em metade dos receptores e controlava a minha glicemia perfeitamente bem. Agora que eu me tornei diabético do tipo 2, isso não acontece mais. A minha insulina vai, se liga em metade dos receptores e a minha glicemia continua alta. Opa, não está mais funcionando. Ligar em metade dos receptores já não adianta mais. Desligar é no máximo. Então, vou precisar de mais insulina. Professor, Foi. uma pergunta bem assim, de uma pessoa que realmente não sabe. É, esse excesso de insulina provocado em algum momento ou em alguma parte do corpo não vai ter um efeito ruim, não, de hiperinsulemia? Vamos voltar lá nas funções da insulina. A insulina, ela é um hormônio, basicamente, né, um hormônio anabólico. Ela vai fazer a gente produzir substâncias e guardá-las. Então, ela tem algumas desvantagens. Por exemplo, ela aumenta o armazenamento de triglicerídeos. Quanto mais insulina, mais eu localizo gordura. Mais eu tiro glicose do sangue para guardar nos tecidos na forma de gordura. Aqui para alguém que está fazendo dieta, tentando reduzir o peso corporal, esses níveis elevados de insulina vão aumentar esse depósito de gordura. Sobre o músculo, ela já tem uma vantagem, ela aumenta a síntese de proteínas. Então, ela aumenta a massa magra, a massa muscular. Então, ela tem esse papel dual, né? Ela aumenta o depósito de gorduras e aumenta a massa muscular. Porque para sintetizar proteína, eu gasto glicose. Para armazenar triglicerídeo, eu estou convertendo glicose em triglicerídeo, glicose em gordura. Então, dos dois jeitos, ela diminui gordura. E no fígado, esse excesso de insulina vai acabar provocando um armazenamento maior da quantidade de glicose e também ações anabólicas do fígado, como síntese de gordura e o próprio armazenamento de glicose na forma de glicogênio. Então, são efeitos basicamente anabólicos. O aumento dos níveis de insulina me preocupa numa pessoa saudável. Por quê? Se eu aumento os níveis de insulina em você, Vitória, não é diabético, eu posso estar estressando os seus receptores. Então, te deixar com altos níveis de insulina pode estressar seus receptores, que vão ser obrigados a ficar respondendo intensamente a insulina. Isso, numa pessoa saudável, pode no futuro, quem sabe, levar a uma diabetes do tipo 2, fazer esse receptor parar de responder à insulina porque ele foi estressado. Agora, no diabético do tipo 2, aumentar os níveis de insulina espera-se que seja benéfico. Esse paciente não vai ter reações adversas muito intensas, não. A maior reação adversa que ele pode ter a esses níveis elevados de insulina é a própria hipoglicemia. Vai ser um sinal de que ele está respondendo muito bem a altos níveis de insulina no corpo, a ponto de ele estar gerando hipoglicemia, né? Porque, afinal de contas, eu usei essa insulina extra nesse paciente para diminuir a glicemia dele. Se ele chegar a ter hipo, opa, porque ele respondeu muito bem aos elevados níveis de insulina. Mas outras reações adversas, danosas, se existirem, eu desconheço. A manter esses níveis altos de insulina no corpo. Então, o que a gente vai fazer? Aumentar essa insulina para forçar as células a responder. Vocês não estão respondendo aos níveis normais de insulina? Não? Não. Então vamos ver se vocês não respondem agora. E você joga os níveis de insulina lá para cima. A questão de pouquíssimos pacientes respondem bem à insulina, tá? Então,
Eu explico sempre isso no começo dessa aula, porque tem aluno que fica assim na cabeça. Diabético tipo 1 usa insulina porque ele é insulina dependente. O tipo 2 tem insulina, então ele não precisa de insulina. Aí o aluno pensa assim, se ele viu o paciente tomando insulina, ele já acha que é tipo 1. Cuidado, tá? O tipo 2 também pode tomar? Também. Com qual objetivo? Forçar suas células a voltarem a responder à insulina. Como é que está forçando elas? Está forçando porque está dando para o organismo uma quantidade de insulina acima do normal. Tem o normal, que o próprio diabético produz, a insulina normal da célula beta, e tem mais a insulina extra que ele está tomando. Só que esse quadro de resistência é tão complexo que algumas pessoas, gente, simplesmente você dá insulina a mais para elas, não muda nada. A glicemia delas está lá nas alturas e nas alturas continua. Não muda nada. Você dá insulina. Por isso que o tratamento da diabetes do tipo 2, a gente chama de um tratamento com hipoglicemiantes orais. O que são hipoglicemiantes orais? São comprimidos, são medicamentos que vão ser por via oral, comprimidos ou cápsulas, e que vão ter diferentes mecanismos de redução da minha glicemia. Então, o que eu tenho que pensar sempre no problema do diabético tipo 2? A glicemia dele está altíssima. Por que está altíssima? Porque para a glicose sair do sangue e vir para dentro das células, ela precisa do glúten na membrana. E no diabético tipo 2, a quantidade de glúten na membrana é baixa. Baixa por quê? Porque para o glúten vir para a membrana, a insulina tem que ter se ligado no seu receptor e estimulado o translocamento do glúten do citoplasma para a membrana. Mas nesse paciente, a insulina não consegue fazer isso mais adequadamente. Ele se tornou resistente à insulina. Então, a insulina não consegue mandar a quantidade de glúten que ela precisaria mandar para a membrana das células. Então, falta canal para a glicose sair do sangue e entrar nas células. Por isso, a glicose fica presa no sangue. O diabético do tipo 2 convive com altos níveis de hiperglicemia. Dos medicamentos que a gente vai abordar agora, eu vou mostrar vários mecanismos de como tratar esse paciente. Basicamente, nós vamos ter dois alvos. Ou os nossos medicamentos vão aumentar os níveis de insulina desse paciente, ou nossos medicamentos hipoglicemiantes vão fazer esse paciente produzir mais insulina. Olha, é diferente de dar insulina. Não estou dando insulina para esse paciente, estou fazendo o corpo dele produzir mais insulina. Isso é uma estratégia. A outra estratégia é fazer os níveis de glicose diminuírem por outras formas, outras vias. De impedir que essa glicemia continue aumentando ou fazê-la diminuir sem mexer com insulina. Outras formas de diminuir a glicemia. E uma pergunta, gente, se vocês realmente entenderam o que é a diabetes do tipo 2, o que seria a cura da diabetes do tipo 2? A cura do diabético tipo 1 nós falamos, né? É devolver célula beta para o pâncreas dele, terapia celular, para ele voltar a produzir insulina normalmente. O que seria a cura do diabético do tipo 2? O que eu teria que fazer para curar esse paciente que ele nunca mais precisa tomar remédio? Fazer a célula reconhecer a insulina e deixar de rejeitar ela, deixar de. É mais ou menos isso. Seria Não é que fazer a célula... alguma mudança no receptor? Isso, uma mudança no receptor para que ele passe a fazer o quê, gente? Reconhecer normal a insulina. Volte a dar a resposta que ele dava anteriormente, né? Que ele volte a responder a insulina de forma tão eficaz como ele fazia antes. Ele volte a gerar uma cascata bioquímica que vai fazer o glúten vir para a membrana. É isso que eu espero de um medicamento que curasse a diabetes. Então, vamos lá. Como é que começa o aumento da minha glicemia, gente? Ela começa quando eu uso carboidratos, eu ingiro carboidratos complexos, amido, sacarose, frutose,
né, como frutas doces, açúcar branco, açúcar, né, de qualquer natureza, produtos derivados contendo farinha branca, que é rica em amido. A hora que chega no meu intestino, esses carboidratos complexos não são absorvidos, têm que ser quebrados por enzimas digestivas para depois se tornarem glicose. E a glicose, então, é absorvida. No diabético tipo 2, ele já tem glicose demais aqui no sistema circulatório. Ele está hiperglicêmico. É interessante para esse paciente que mais glicose fique entrando nesse sistema circulatório dele a cada refeição, especialmente um paciente que não consegue controlar muito bem a ingestão de carboidrato, ele continua comendo carboidratos. Para ele, gente, piora ou não tem problema nenhum ele continuar aportando glicose nesse sistema circulatório que já está hiperglicêmico. O que vocês fariam? Vai piorar, professor. O que eu faria para ajudar esse cara nesse aspecto? Dieta ele não sabe. É pobre, é leigo, não consegui explicar para ele o que é carboidrato, ele não entendeu. Ele continua, o que ele tem em casa para comer é arroz, feijão, pão, tudo carboidrato. Então não adianta, dieta ele não faz. O que dá para fazer para esse cara parar de ficar enchendo o sistema circulatório de glicose? Tem alguma forma de parar essa enzima? Ou de parar a produção de glicose no fígado? Posso parar também, vamos chegar lá. Parar a produção de glicose no fígado é um dos principais mecanismos. Aqui, essa classe de medicamentos que nós vamos apresentar para vocês agora, que o representante principal é a acarbose, esses são fármacos muito interessantes para que esse indivíduo que não consegue controlar bem a sua dieta e continua consumindo carboidratos em excesso. Esses medicamentos são chamados de inibidores da alfa-glicosidase. O que é essa alfa-glicosidade? É a enzima, uma das enzimas, que participa da quebra dos carboidratos em glicose. Se eu impedir essa quebra, gente, se eu inibir essa enzima e o carboidrato complexo não for quebrado em glicose, ele continuar carboidrato complexo, ele vai ser absorvido para o sangue ou ele vai embora pelo trato gastrointestinal e vai ser eliminado nas fezes. Ele vai embora. Vai embora. Vai ser eliminado nas fezes. O nosso intestino não absorve carboidrato complexo. É muito grande as moléculas para ele absorver. Ele absorve glicose livre, que é uma molécula menor. O produto final da digestão dos carboidratos. Então, o que eu faço? O que essa carbose, na verdade, é, gente? Ela é um falso açúcar. Ela tem uma estrutura semelhante à dos carboidratos complexos. A diferença é que quando a enzima se liga nela para quebrá-la, achando que ela é um amido, uma sacarose, ou seja, um açúcar, quando a alfa-glicosidade se liga nela, ela fica inativada. Ela não se desliga mais. Por isso que ela reduz a absorção de glicose no intestino ao inibir a enzima alfa-glicosidase. Então, só lembrar aí, ó, acrescentar que ela é um falso açúcar. Então, ela vai atrair a alfa-glicosidase. A alfa-glicosidase vem para quebrá-la, achando que ela é um carboidrato complexo, um amido, uma sacarose. Só que quando a enzima se liga nela, não desliga mais. Fica grudada na carbose e perde função. Com isso, parte dos carboidratos ingeridos não são completamente quebrados em glicose. Ou seja, diminui ou não diminui a quantidade de glicose que está entrando no sistema? Sim. Isso é bom ou ruim? É bom. Bom, né? Gente, me fala uma outra forma de diminuir a quantidade de glicose nesse sistema. Já diminuir a entrada. O que mais que dá para eu fazer? Dieta. Ingerir menos carboidrato, menos açúcar. Aí seria uma alternativa não medicamentosa, né?
Mas muito difícil, como eu falei para vocês. Pessoas com pouca renda, pouca instrução, não conseguem fazer essa dieta direito, não. Caso não consiga, eu posso usar a carbose para diminuir essa absorção de carboidrato, para não piorar ainda mais o problema, né? Já estou lotado aqui, ó. Tem que lembrar que quando eu paro de diminuo, né, a quantidade de glicose que entra, eu já ajudo bastante a resolver meu problema. E à medida que essa glicose for indo para os tecidos, aos poucos, a minha glicemia vai baixando, afinal de contas não está entrando mais. Mas tem um jeito de eu jogar a glicose fora do meu corpo, gente? Aqui eu não estou deixando entrar. Tem uma forma de jogar fora? Dá uma pensadinha aí para mim. Como que eu jogo glicose fora? Olha a cola. Pela urina? Professor, tem um jeito de isolar ela e jogar ela fora sem que o corpo seja sem que o corpo absorva ela? Não. E ela já está no sangue, ó. O jeito dela não ser absorvida é inibir a alfa-glicosidade. Aí ela já foi absorvida, ela está no sangue. Então, uma vez que ela está no sangue, tem uma forma de jogar ela para fora do meu corpo, diminuir a minha glicemia? A cola de novo. Nesse caso aí, seria aumentar Pela urina, professor. essa produção, sei lá, de urina? É aumentar a diurese do organismo. Lembra que lá na aula de diuréticos eu falei para vocês assim, é normal a gente excretar glicose na urina, a gente deseja isso, ou o nosso rim, nosso néfron tem uma estrutura para recaptar toda a glicose filtrada e não deixá-la ser eliminada. Ela pode ser recaptada. Numa pessoa saudável, em mim, vocês, que não somos diabéticos, ela pode e deve ser completamente recaptada. Olha aqui o desenho, ó. Glicose sai do sistema circulatório, passa pelo glomérulo, é filtrada, cai no néfron. Na primeira parte do néfron, aqui, ó, túbulo contorcido proximal, lembra desse transportador SGLT2? O transportador Sim. SGLT2 pega toda a glicose filtrada e devolve para onde? Para o sangue. Isso. Então, teria que parar esse transportador? Glicose é o nutriente nobre, né? Eu não quero jogar ela fora. Então, uma pessoa saudável, ela faz assim, que ela é filtrada junto com o plasma, porque não tem jeito, ela está dissolúvel no plasma, mas uma vez que ela cai no túbulo proximal, ela não vai embora, vai parar na urina, não. Ela volta direto para o sangue, graças aos SGLT2. Por que que no diabético do tipo 2, gente, eu vejo glicose na urina? Eu vejo glicosúria. Por que que a urina dele é cheia de carboidrato, de açúcar, de glicose? Porque ele tem demais. É tanta glicose nesse sangue, que supera a capacidade do SGLT2 de reabsorver. Um pouco passa direto. Ele reabsorve um monte, a maioria. Mas um pouco passa. Por isso aparece glicose na urina. Essa glicose na urina vai ser um dos grandes sinais para o diabético de que ele se tornou diabético. Ele vai começar a notar o vaso sanitário dele cheio de formiga. Formiga gosta de açúcar, né? Então, essa urina adoçada por glicose vai atrair formigas. O vaso dele sanitário vai encher de formigas. Ele fala, opa, tem coisa errada aqui. Existe uma classe de medicamentos, gente, que vocês já viram essa classe lá nos diuréticos, que fecham o bloqueador, o transportador SGLT2, bloqueiam o transportador SGLT2. Se eu bloquear esse transportador, a glicose filtrada será reabsorvida ou ela vai embora toda para a urina? Eu vou aumentar a glicose. Vai embora. Ela vai embora. Então, ignorem as outras classes que vão aparecer aqui e olhem só essa aqui em verde, ó. Bloqueadores do transportador SGLT2. As flosinas,
Lembra delas? Vem para a glifosina, cai na glifosina, dá para a glifosina. O que elas fazem? Bloqueiam esse transportador que recapta a glicose. Com isso, a glicose filtrada segue pelo néfron e vai embora na urina. Eu aumento a glicosúria. Então, reduz a dispersão de glicose nos rins, gerando glicosúria. Concorda que nessas duas classes que vocês já aprenderam, eu reduzo glicemia por dois jeitos completamente diferentes? Aqui a carbose não está me deixando absorver glicose no intestino. Ou seja, me ajudando a não aumentar a minha glicemia ainda mais. Já aqui com as closinas, eu estou jogando glicose fora, na urina, impedindo que ela seja reabsorvida pelo transportador SGLT2. Dois mecanismos de redução dos níveis de glicose. Ou por não deixá-la entrar na circulação sanguínea, vindo do intestino, ou jogando ela fora pela urina. Então, olha só como farmacologistas vão seguir todo o rastro da substância para tentar diminuí-la de alguma forma. Aqui são dois mecanismos, um relacionado à dieta, diminuir o aporte de glicose vindo do intestino para o sangue. O outro é uma forma de pegar essa glicose que está em grande quantidade no sangue, já que esse indivíduo é hiperglicêmico, e jogá-la fora. Certinho? Professor, no caso, a pessoa que não é diabética, ele vai fazer todo esse mecanismo certinho, né? Só o que é diabético que tem que fazer esse mecanismo de jogar, de bloquear para ir para a urina. Na pessoa não diabética, vamos lá, você não tem diabetes. Você quer ou não quer jogar glicose fora? O não diabético, Não diabético, você é saudável. Você quer pegar glicose, um nutriente nobre, fundamental, e jogá-lo fora na urina ou não? não. Você não quer. Então, o seu SGLT2, ele deve recaptar toda a glicose filtrada e devolvê-la para o seu sangue, ou ele deve permitir que essa glicose vá embora na urina? Não. Que volte para o meu sangue. Quer que volte para o sangue. Então, vamos lá. Você é saudável, você quer que essa glicose volte para o seu sangue. Ponto final. E aí, você não sendo... sendo saudável, você quer essa glicose... Não, branco aqui. Você sendo saudável, você quer que essa glicose volte toda para o seu sangue. Você quer o seu transportador SGLT2 funcionando normalmente. Agora, se você tem diabetes, só nesse cenário que você quer bloquear o seu SGLT2. Porque aí é interessante você mantê-lo bloqueado para jogar glicose fora. Falar, professor, mas o diabetes tipo 2, glicose não é importante para ele também não gerar energia? Claro que é. Glicose é importante para qualquer um de nós gerar energia. Ele só está bloqueando o SGLT2 dele e jogando glicose fora, ele só está fazendo essa graça. Por quê, gente? O diabetes tipo 2 pode fazer essa graça aí de jogar glicose fora na urina. Porque o nível de hiperglicemia é alto. Porque tem glicose sobrando, só por isso. Ele está supitando de glicose no sangue dele. Então ele pode se dar a esse luxo de jogar glicose fora na urina, que ainda vai sobrar bastante glicose no sangue dele. Nós não, se a gente começar a eliminar a glicose na urina, a gente pode ter uma hipoglicemia e desmaiar. Porque nossos níveis de glicose não estão elevados. Nós não somos hiperglicêmicos. Isso só vale para o diabético tipo 2. Agora eu vou mostrar para vocês 3 mecanismos na sequência que aumentam a quantidade de insulina no corpo.
Vai lá, professor, é mais ou menos a mesma coisa que aplicar a insulina? É. Mais ou menos a mesma coisa. Menos desagradável, né? Porque aplicar a insulina é bastante desagradável e caro. Ficar se injetando ali o tempo todo, fazendo conta, etc. Esses medicamentos aqui, ó, estimulam a produção de insulina. Pergunta: onde se produz insulina no corpo? Na célula beta. Na célula beta-pancreática. Então, se são medicamentos que vão aumentar a produção de insulina, gente, eles vão agir onde? A célula beta. Na célula beta, pelo amor de Deus. Então, todos os 3 medicamentos que eu vou mostrar agora agem sobre a célula beta, direta ou indiretamente, porque eles estão aumentando a produção de insulina. Então, vamos lá. Lembra que eu disse para vocês que à medida que o nosso intestino absorve glicose, o nosso próprio intestino, as células intestinais, produzem um hormônio, uma incretina chamada GLP-1. O que o GLP-1 faz? Ele é um hormônio que o intestino produz para avisar a célula beta de que ela deve produzir insulina. Por que isso acontece? Porque à medida que o intestino vai absorvendo glicose, ele sabe que a glicemia vai aumentar. Então ele produz um hormônio intestinal, GLP-1. O GLP-1 chega na célula beta pancreática, se liga no receptor de GLP-1 e dá a seguinte ordem à célula beta: produza e libere mais insulina. Quando nós descobrimos isso, gente, para a gente aumentar essa liberação de insulina, eu preciso de mais GLP-1 ou de menos GLP-1 no corpo? Mas, Mas, O que os cientistas fizeram? Copiaram o GLP-1. Geraram uma cópia sintética do GLP-1. A gente chama de agonista do GLP-1. Por que agonista? Porque ele faz a mesma coisa que o GLP-1 ou porque ele faz o oposto? Mesma coisa. faz a mesma coisa. Ele é agonista e faz a mesma coisa. Então, o agonista do GLP-1, quando eu tomo um agonista do GLP-1, ele entra no meu corpo, vai até a célula beta, se liga no receptor do GLP-1, estimula a minha célula beta a liberar insulina. É isso que o meu GLP-1 faz. Estimula a minha célula beta a fazer essa liberação de insulina. Só que o GLP-1 tem uma segunda função muito interessante. Ele também, apesar de ser produzido no intestino, ele age na célula beta, só que lá no meu cérebro, no meu hipotálamo, ele diminui a fome. É interessante para o diabético a gente diminuir a fome, comer menos. Por quê? Porque se ele comer menos, ele vai estar disponibilizando menos glicose. Quanto menos ele comer, menos carboidrato ele vai ingerir, menos glicose vai vir para o sistema circulatório dele. Ajuda a conter a hiperglicemia nele, comer menos? Ajuda Sim. muito, né? Menos glicose entrando no sistema, então ajuda. Então, o agonista do GLP-1, ele tem 2 mecanismos antidiabéticos. Um é estimular a célula beta a liberar insulina, direto. O outro é ir lá no hipotálamo e diminuir a fome, fazendo com que o diabético coma menos carboidratos. Quem são os fármacos desse grupo? Quem são os agonistas do GLP-1? A liraglutida e a exenatida. Então, vamos lá. O que eles fazem? Eles aumentam a liberação de insulina e geram saciedade, reduzindo o consumo de açúcares. São cópias do GLP-1 intestinal. O próprio hormônio que o intestino produz para estimular a produção de célula beta, eu copio ele, gera uma cópia sintética dele. Já existem 2 no mercado, liraglutida e exenatida. E aí, esses aqui vocês verão muita gente usando. E você vai ver na prescrição, né? Liraglutida, exenatida. Você pensa, nossa, diabético do tipo 2, né? Tá tomando um hipoglicemiante oral. Todos esses medicamentos aqui são hipoglicemiantes orais. Tá tomando hipoglicemiante e é diabético do tipo 2. E aí você vai perguntar para a pessoa, ela vai dizer, não, sou diabético não. Tô tomando isso daqui para quê, gente? Emagrecer.
para emagrecer. Dieta. Maldito do meu médico passou essa bosta pra mim. Muita gente está tomando isso daqui com qual intenção? Reduzir, aumentar, gerar saciedade, diminuir o apetite. Resolve nada. Para algumas pessoas, até que tem uma resposta boa, mas não vai ser uma resposta adequada para todo mundo. Qual é a minha crítica ao uso disso daqui, gente? Ele só diminui o apetite quando eu tomo essa substância? Beleza, né? Não. Diminui o apetite. Diminui o apetite, vou comer menos, vou emagrecer. Mas que mais que mais que essa substância faz, além de gerar saciedade? Não, ele provoca produção de insulina e você vive tendo hipoglicemia. Se você é diabético, se você não é diabético, te toma isso daqui, ele não vai te fazer liberar insulina? Ó, ele é um GLP-1 sintético. Ele vai fazer a sua célula beta liberar mais insulina. E se você não está hiperglicêmico, se você não é diabético, esse excesso de insulina vai fazer o que com a sua glicemia? Vai derrubar. Se você não é diabético, se você começar a jogar mais insulina no seu sangue, ela vai ligar no receptor, vai encher a membrana de glúten, a sua glicose vai toda para a célula. Com isso, seus níveis de glicose caem muito, mesmo porque você está comendo menos também. Tem menos glicose vindo, já que seu apetite diminuiu. Professor, E tem um outro problema de eu ter níveis altos de glicose, além de ter essas hipoglicemias, insulina, desculpa. Aumentar os níveis de insulina vai me gerar hipoglicemia. Se eu não sou diabético, é fato que vai. Lembra que eu falei lá no diabético tipo 1, que se ele erra a conta e aplica insulina demais, ele tem hipoglicemia? Aqui eu estou aumentando a insulina numa pessoa que não é diabética, quando ela está tomando isso daqui só para emagrecer. Qual que é o outro risco que eu acredito que virá aí para o futuro? Gente, qual é o problema de eu manter numa pessoa saudável níveis altos de insulina? Quem é que vai ficar estressado? Excessivamente estimulado? O receptor. receptor. O que pode acontecer no futuro? Se eu ficar cansando esse receptor agora que eu estou jovem e não tenho nenhum problema metabólico, não tenho nenhum quadro de hiperglicemia, qual é o problema de eu manter esse receptor excessivamente estimulado por insulina? Diabetes tipo 2 provocada? Ele ficar cansado, ele ficar estressado e parar de responder à insulina. Isso é possível? Teoricamente, isso é bem possível. Mas isso vai ser um estudo que nós só vamos ter noção quando esse medicamento estiver antigo no mercado. Quando nós tivermos 10, 20 anos de liraglutida e quizanatida no mercado, talvez a gente comece a ver surgir uma nova geração de diabéticos tipo 2. E aí, quando os números de diabéticos tipo 2 começarem a aumentar, possivelmente os cientistas, caso isso aconteça, né? Como é que os cientistas vão descobrir que isso teve a ver com liraglutida? Chama estudo retrospectivo. Vamos supor que daqui a 10 anos comece a aumentar muito a frequência, a incidência, a prevalência de diabéticos tipo 2 na sociedade brasileira. Aí a gente começa a entrevistar essas pessoas e começa a perceber no relato da maioria delas que no passado elas usaram o quê? Liraglutida e quizanatida. Então lá na frente pode surgir um estudo para dizer, olha, boa parte dos nossos diabéticos tipo 2 de hoje, em algum momento da vida, usaram agonistas do GLP-1, mantiveram níveis altos de insulina no corpo e hoje estão diabéticos. Então, no futuro, essa relação pode acontecer. Cuidado, tá? Não estou dizendo que esses medicamentos aqui causam diabetes. Estou dizendo que, teoricamente, eles têm potencial para estressar esses receptores. Afinal de contas, eles estão aumentando os níveis de insulina numa pessoa saudável. Pode ser que no futuro a gente veja essas pessoas se tornando diabéticas do tipo 2? Pode, especialmente se elas tiverem uma tendência genética a isso. Eu sou bastante crítico de medicamentos para emagrecer no geral, mas especialmente desses daqui. Medicamento para emagrecer é bomba, viu, gente? Tirando o Orlistat,
que o pior mal que vai te causar é fazer cocô na roupa, os demais são extremamente perigosos. As anfetaminas, como a sibutramina, provocam vício, dependência física e psíquica, sérios riscos cardíacos, então sibutramina é perigosa. Mazindol, Femproporex e Mazindol, Femproporex e Fepramona. Anfepramona. Os três são um trio diabólico, porque podem causar hipertensão pulmonar, um quadro fatal, progressivo e irreversível. Não tem tratamento. O único tratamento para hipertensão pulmonar, ela vai matar você em até 5 anos depois de diagnosticado. Ela é progressiva e a única forma de corrigi-la é um transplante duplo de pulmão e coração. Ou seja, morreu, né? Não vai fazer esse transplante facilmente. E os que seriam mais levinhos, que são o liraglutida e exenatida, aumentam seus níveis de insulina. E que tem 2 riscos. Primeiro é ter uma hipoglicemia. E quem está tomando isso daqui, a gente já está tentando emagrecer, então já está comendo menos. Já está comendo menos, já tem uma glicemia mais baixa. Se ainda aumenta os níveis de insulina, a chance dele ter uma hipoglicemia é alta, se ele não é diabético. E hipoglicemia pode ser fatal, viu? Posso desmaiar dirigindo meu carro, sofrer um acidente automobilístico, posso desmaiar em cima de uma moto, posso desmaiar enquanto estou trabalhando, posso sofrer uma queda e ter uma lesão grave. Então, hipoglicemia é fatal por conta da queda. Pode ser fatal por conta da queda. Posso desmaiar no banheiro, bater a cabeça no vaso, morrer. Isso acontece o tempo todo, o tempo todo. Então, tem que tomar muito cuidado com hipoglicemia. Então, esse aqui, que teoricamente seria o menos prejudicial, além de te levar ao risco de hipoglicemia e de uma queda, ele ainda pode estressar os seus receptores de insulina e, quem sabe, no futuro, desencadear em você uma diabetes do tipo 2. Isso não está comprovado, tá? Isso é só um postulado teórico que eu estou colocando para vocês, algo que é bem possível, tendo em vista que esse receptor vai ficar excessivamente estimulado pelo excesso de insulina numa pessoa que nem diabética é. Está tomando isso daqui não é pela diabetes, é para emagrecer. Alguém ia perguntar alguma coisa? Acho que é a Vanessa. Sim. Hum. Essa palavra que está escrita aí perto do GLP-1, de rosa, eu não consegui entender o que é. Vou falar dela agora. É a enzima DPP4. D de dado, P de pato, 4. Enzima DPP4. O que a enzima DPP4 está fazendo pelo desenho? Vamos, vocês desenharam? O que ela está fazendo aí no desenho? Ela está transformando o GLP-1 em GLP-1 equivalidário. Ó, a enzima DPP4 está pegando o GLP-1, que é a nossa substância que aumenta a liberação de insulina, e ela está fazendo o que com o GLP-1? Ela está clivado, quebrado e inativo. Então, a enzima DPP4 é uma enzima que o nosso corpo produz para fazer o que com o GLP-1? Para metabolizá-lo, para quebrá-lo, clivá-lo ou inativá-lo. Então, a enzima DPP4 é olha como o nosso corpo é perfeito, né? Nós temos um hormônio que estimula a liberação de insulina? Temos. Mas a gente quer liberar insulina bastante o tempo todo ou só pontualmente? Totalmente. Eu quero o GLP-1 agindo o dia inteiro, gente, estimulando a minha célula beta a liberar um oceano de insulina no meu sangue, ou eu quero o GLP-1 agindo só quando eu como e a minha glicose começa a aumentar porque está sendo absorvida no intestino?
a minha glicemia. Quando eu como. E a Só glicose quando, começa a aumentar. só quando eu como e a minha glicemia começa a aumentar, minha glicose começa a subir. Só nessa hora que eu quero GLP-1 agindo. Então, meu intestino produz o GLP-1 nesse momento, mas eu não quero que ele fique agindo nas próximas horas. Senão eu vou ter hipoglicemia, vou produzir insulina demais. Por isso eu tenho uma enzima que inativa o GLP-1. Quem é essa enzima que inativa o GLP-1? A DPP-4. Olha que sensacional. Eu produzo quando eu preciso, né? Estou ali, acabei de comer, de cá, Toyota. Todos nós estamos com a nossa glicemia subindo. Ó, quem acordou e tomou café da manhã, fez isso aí que horas são? Já são 9 horas. Então, quem tomou café da manhã aí antes do começo da aula, às 8, já deu 1 hora. O carboidrato chegou no intestino, já virou glicose, e a glicose já está sendo absorvida. E a glicemia de você está subindo. Então, o intestino está produzindo GLP-1 e a célula beta está liberando insulina. Mas se vocês querem que isso continue, essa liberação de insulina continue até meio-dia, até a hora que vocês almoçarem, se essa liberação de insulina continuar sem parar, o GLP-1 continuar estimulando a célula beta até meio-dia, antes do meio-dia você teve uma hipoglicemia. Você não vai comer de novo? Então eu quero liberação de insulina agora. Eu quero que pare. Por que para? Para porque o GLP-1 é degradado. Ele não fica funcionando o resto do dia. Quem quebra o GLP-1? A enzima GLP-4. Agora vem a pergunta. No diabético tipo 2, ele tem a glicemia elevadíssima, ele é hiperglicêmico. Nesse cara, eu quero que o GLP-1 funcione só um pouquinho, ou nesse paciente eu posso me dar o luxo de deixar o GLP-1 funcionando o dia inteiro. Funcionando o dia inteiro, né? Seria o ideal. Nesse paciente diabético tipo 1, eu quero isso. Por quê? Porque daí, se eu deixar o GLP-1 funcionando por mais tempo, eu vou liberar mais quem? Insulina. Insulina. E eu quero isso no diabético tipo 2? No 2, não. No 2? Quero, gente. É, porque quanto mais insulina, melhor para ele, né? É, porque ele não responde aos níveis normais de insulina. Então, quanto mais Insulina insulina ele tiver, mais chances dele forçar os receptores dele a responder. Então, eu quero aumentar a insulina. Tanto quero que eu tomo um agonista do GLP-1, uma cópia do GLP-1 para aumentar a liberação de insulina. Só que um outro jeito de eu fazer isso, gente, é impedir que o GLP-1 que o meu corpo produz seja quebrado. Quem é que quebra o GLP-1 que o meu corpo mesmo produz? A enzima O que eu tenho que DDP4. fazer com a DPP-4, então, no diabético tipo 2? Bloquear ela. Tem que bloquear ela. Então, existem inibidores da enzima DPP-4. Quem são esses fármacos? São as gliptinas. Tem várias gliptinas no mercado. A mais conhecida é a vidagliptina. Mas tem a sitagliptina, a saxagliptina, a linagliptina e a anogliptina. O que elas fazem? Elas aumentam os níveis de GLP-1 e, consequentemente, os níveis de insulina, porque bloqueiam a enzima DPP-4. Olha que bacana. Isso aqui é um GLP-1 falso, sintético, é uma cópia do GLP-1. Esses aqui fazem o nosso GLP-1 biológico, que o nosso intestino produziu, durar mais tempo no corpo, não ser inativado pela enzima DPP-4, porque eles inibem a enzima. Nos dois casos, gente, o meu receptor de GLP-1 da célula beta vai ficar mais estimulado. Ou ele fica mais estimulado porque tem um GLP-1 falso, sintético, liraglutida granativa ligado nele, ou esse receptor vai ficar mais estimulado porque o próprio GLP-1 biológico vai ficar ligado nele por mais tempo, porque não foi degradado. Com isso, a célula beta se mantém mais estimulada a liberar quem? Insulina. Os níveis de insulina ficam mais altos. Lembra, no diabético tipo 2, eu quero aumentar os níveis de insulina nele para tentar forçar o corpo dele a responder à insulina. Porque na quantidade fisiológica,
normal de insulina, o corpo parou de responder. Esse indivíduo ele é insulino resistente. Eu dou mais insulina tentando, eu aumento os níveis de insulina tentando forçar esse corpo a responder a ela. Eu posso aplicar a insulina ou eu posso usar esses dois medicamentos aqui que aumentam os níveis de insulina. A gente tem um terceiro jeito de eu fazer essa célula liberar insulina. Qual é o terceiro jeito? A célula beta, ela tem um mecanismo para parar de liberar insulina. Qual que é esse mecanismo? Ela abre canal de potássio e joga potássio para fora, num processo chamado hiperpolarização. Então, ela abre o canal de potássio, joga potássio para fora e fica hiperpolarizada, fica inibida. Com isso, ela para de liberar insulina. O que eu posso fazer? Eu fecho esse canal de potássio com bloqueadores do canal de potássio da célula beta. Ao fechar esse canal, gente, a célula beta não consegue hiperpolarizar. E quando ela joga potássio para fora, ela fica inibida. Se eu fecho o canal de potássio, ela se mantém ativa, se mantém liberando insulina. Então, ao fechar o canal de potássio, eu aumento a secreção de insulina, porque a célula beta não consegue se inibir. O jeito dela se inibir, dela parar de liberar insulina, é jogar potássio para fora. Nós precisamos que ela faça isso, né? Nós, saudáveis, a gente precisa que ela libere insulina depois que a gente come e pare logo em seguida. Então, ela abre o canal de potássio, joga potássio para fora e para de liberar insulina. Se isso aqui não acontecesse, ó, ela ia ficar liberando insulina o dia todo e a gente ia ter uma hipoglicemia. Então, para nós, isso é importante. Quem é o indivíduo que pode liberar insulina o dia todo? Só aquele que tem níveis muito altos de glicose no sangue, que tem uma glicemia muito elevada. Quem que é esse cara? O diabético tipo 2. Então, para ele conseguir liberar insulina por mais tempo, ele tem que fechar o canal de potássio, para a célula beta se manter ativa, liberando insulina por mais tempo. E os bloqueadores dos canais de potássio são fármacos muito conhecidos também dos diabéticos. A glibenclamida, glipizida, glimepirida, repaglinida e nateglinida. Esses são alguns dos bloqueadores dos canais de potássio. Repaglinida e nateglinida têm um mecanismo um pouquinho diferente dos demais, mas todos eles interferem nos mecanismos de liberação de insulina da célula beta. Todos eles aumentam a secreção de insulina na célula beta. Isso eu quero que vocês memorizem. Vamos fazer um resuminho do que nós já temos até agora? Eu tenho um jeito de... Meu paciente tem um problema, ele é hiperglicêmico, glicemia demais no sangue, porque o corpo parou de responder à insulina adequadamente. O que dá para eu fazer? Posso impedir que mais glicose entre nesse sistema circulatório, com a carbose, o inibidor da digestão dos carboidratos. Posso pegar um pouquinho desse excesso de glicose e jogar fora na urina, como? Inibindo a reabsorção de glicose no transportador SGLT2 do nétron. O problema eu posso tentar resolver aumentando os níveis de insulina? Posso. Como é que eu aumento os níveis de insulina nesse organismo para forçá-lo a responder à insulina? Eu posso usar uma cópia sintética do GLP-1 para estimular a célula beta a liberar insulina. Eu posso parar a degradação do GLP-1 biológico para ele funcionar por mais tempo com inibidores da BCT4. Ou eu posso estimular a célula beta a se manter ativa por mais tempo, liberando insulina. Eu faço isso com bloqueadores de canal de potássio. 1, 2, 3, 4, 5 classes das 7 que existem de hipoglicemiantes orais. E eu ainda posso contar com a insulina sintética em alguns pacientes que vão responder a ela, tomando 8 estratégias, né? Mas aqui eu tenho pelo menos, vão aprender pelo menos essas 7 aqui hipoglicemiantes.
Gente, lá no começo eu perguntei para vocês o que seria a cura da diabetes tipo 2. O que eu tinha que corrigir nesse paciente? O medicamento que seria a cura da diabetes tipo 2. Eu teria que corrigir que acontecimento que não está ocorrendo fisiologicamente correto, né? Como eu esperaria. Ligação do receptor de insulina? Tá, a insulina se liga no receptor e não está respondendo bem, né? Mas qual que é a resposta que não está acontecendo, que devia acontecer? O Os glúteo. canais de glúteo, professor, que não está se abrindo. Que não está indo para a membrana, né? Não está saindo do citoplasma e não está indo para a membrana. Existe uma classe de medicamentos, gente, que chega perto de fazer isso. Ou seja, uma classe de medicamentos que diminui essa resistência, que faz com que as células voltem a responder à insulina. Falar, professor, então é a cura da diabetes tipo 2, véio. Se fizer o tecido voltar a responder à insulina, é cura. Só não é porque não é total. Quem são esses fármacos? Quem são os agonistas do PPAR-gama? Quem é o PPAR-gama? É um receptor nuclear, está no núcleo das células. Quem são esses fármacos? São dois. Rosiglitazona e pioglitazona. O que rosiglitazona e pioglitazona fazem? Elas entram nas células, especialmente aqui, ó, no tecido muscular e no tecido adiposo. Esses dois tecidos são os principais alvos da pioglitazona e da rosiglitazona. Então, esses fármacos entram na célula muscular, entram na célula adiposa, vão lá no núcleo. No núcleo dessas células, eles se ligam ao receptor PPAR-gama. O que acontece? A sensibilidade à insulina nesses tecidos é corrigida. Ela melhora. Só que ela melhora de 30% a 50% em relação ao que era antes. Por que esses medicamentos não são a cura da diabetes tipo 2, se eles estão aumentando a sensibilidade à insulina no tecido? O que faltou aqui, gente, para ser a cura? Sensibilidade maior? Gente, a cura é a sensibilidade de quanto? 30%, 50% do que era ou 100% do que era? 100%. 100% do que era. Eles atingem 100% do que era? Não. Não. Eles melhoram a sensibilidade à insulina? Melhoram. O corpo volta a responder à insulina melhor do que ele estava respondendo, mas não chega nos níveis de quando era saudável. Melhora, mas não melhora 100%. Qual é o outro motivo que isso aqui não será cura da diabetes? Porque, olha, o efeito desses medicamentos é principalmente no músculo e no tecido adiposo. Eles têm pouco efeito sobre quem mais? Qual é o outro tecido que seria muito importante que esses fármacos também agissem? Pelo menos eles têm que fazer isso também no fígado. Tá? Faltou o fígado. Eles têm um efeito mais intenso nos músculos e no adiposo, e pouco efeito no fígado. E não dá para eu controlar o metabolismo da glicose adequadamente sem ter um bom efeito sobre o fígado. O fígado é o principal órgão no metabolismo energético da glicose. Então, eles são limitados por duas coisas. Primeiro, que eles não conseguem devolver 100% da nossa sensibilidade. E segundo, que eles não conseguem fazer isso em todos os tecidos. Nem nos três principais eles conseguem. Eles conseguem no músculo e no adiposo, mas não conseguem fazer isso no fígado. Que seria, teoricamente, o principal alvo. O dia que nós tivermos uma agonista do PPAR-gama, que aumenta a sensibilidade
a glicose, a insulina, né, em 100% nesses 3 tecidos, a diabetes vai estar curada. Então, eu preciso que devolva a sensibilidade à insulina em 100%, ou seja, devolva a sensibilidade original do paciente, antes de ele se tornar diabético, pelo menos nos 3 tecidos mais importantes para o metabolismo da glicose, que são músculo, adiposo e hepático. O dia que isso acontecer, nós vamos ter a cura da diabetes. Ainda não temos, nada nem parecido. O que nós temos é rosiglitazona e pioglitazona, que aumentam a sensibilidade em até 50%, que já é bastante, nos tecidos muscular e adiposo apenas, tá? Sem grandes efeitos sobre o hepático. Professor, vai ser gente- usado só no diabetes tipo 2, né? Que pode ter a cura. Tipo 1, não. Tipo 1 nós falamos, né? Qual seria a cura para o tipo 1? Tipo 1 falta célula beta. Então qual que é o único jeito de eu curar ele? Para ele não precisar mais de insulina sintética. O único jeito de terapia celular, eu tenho que tirar uma célula tronco dele, transformá-la numa célula beta no laboratório e devolver essa célula beta para o pâncreas dele, para ele voltar a ter célula beta, para ele voltar a produzir insulina sozinho. É terapia celular, né? Uma tecnologia que ainda está sendo aprimorada, já existe, mas está sendo aprimorada e não está sendo usada ainda para tratar diabetes tipo 1, mas pode ser a cura da diabetes tipo 1 no futuro. Então lá eu tenho que devolver célula beta para o paciente. Aqui não, na diabetes do tipo 2, eu tenho que fazer o paciente, os tecidos dele, voltarem a responderem à insulina como respondiam antes. Esses medicamentos são os que mais perto chegam de fazer isso. Né? Devolvem essa sensibilidade em 30% a 50%, mas em 2 dos tecidos mais importantes apenas, adiposo e muscular, sem grandes efeitos sobre o fígado. Como eu falei para você, gente, o fígado é o coração do metabolismo energético da glicose. Na verdade, ele é o órgão central do metabolismo energético em geral, inclusive da glicose. Por quê? Porque o fígado tem várias funções metabólicas. Primeiro que ele é capaz de produzir glicose quando a gente precisa. Ele é capaz de pegar o excesso de glicose e guardar dentro dele na forma de glicogênio. Então, o fígado é um grande regulador do metabolismo de glicose. Ele consome muita glicose porque ele é uma célula, os hepatócitos são células metabolicamente muito ativas, produzem muitas proteínas, isso gasta bastante energia. Então, o fígado é um consumidor ávido de glicose e ainda armazena a glicose dentro dele. Por isso, gente, que a primeira escolha do tratamento da diabetes do tipo 2 é usar esse medicamento aqui, ó, metformina. Primeira escolha. Como que ela age? Ela aumenta a captação e o armazenamento de glicose como glicogênio no músculo, mas principalmente onde? No fígado. Então, a metformina é um medicamento que age sobre o fígado, sobre o hepatócito, fazendo o hepatócito pegar a glicose do sangue e guardar dentro dele na forma de glicogênio. Com isso, a glicemia diminui. Muitos diabéticos tipo 2 se tratam unicamente com metformina a vida toda e com sucesso. Mas ela não tem só esse mecanismo, tá? Por isso que metformina é tão interessante. Ela diminui a produção hepática de glicose. Porque não faz sentido, né, eu ficar produzindo glicose no meu fígado num paciente que já tem hiperglicemia. Está sobrando glicose, para que o fígado vai produzir ainda mais? Então, metformina para essa produção. E mais, os estudos mais recentes mostram que ela age de forma sinérgica à insulina. Então, ela aumenta os efeitos da insulina. Ela potencializa os efeitos da insulina nos tecidos. Diminui a produção de glicose no fígado e faz o fígado produzir mais glicose.
Então, a metformina, desculpa, tem tríplice mecanismo de ação antidiabética. Por isso, ela sempre será a primeira escolha do tratamento da diabetes. Recebi o diagnóstico de diabetes tipo 2. Qual o primeiro medicamento que vai me ser passado? Metformina. Tanto que ela faz parte do programa Farmácia Popular no Brasil. Ela é um dos medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica do SUS e que é dado completamente de graça, né? Gratuito para a população. Um medicamento de referência famoso chama Glifage. Glifage foi o primeiro medicamento de metformina no mercado. Hoje a patente dele caiu, existem vários genéricos, vários similares. Mas durante muitos anos foi só o Glifage. Qual é a classe da metformina, né? Eles são ativadores da enzima quinase, tá? C de sinase ou quinase, dependentes de AMP. Por isso que fica AMPK. O K é de quinase e a AMP é adenosina monofosfato. Então, são as quinases dependentes de adenosina monofosfato, o AMP. É o ATP que perdeu 2 fosfatos, né? Fica ADP, depois vira AMP. Então, são os ativadores da enzima AMP quinase. O que a metformina faz? Ela ativa essa enzima. E ao ativar essa enzima, que é uma quinase, ela altera o metabolismo hepático. Por isso que o fígado começa a captar mais glicose, para de produzir glicose, passa a armazenar glicose e não a produzir, e também amplifica os efeitos da insulina no corpo, o que é muito interessante, né? Já que o diabético tipo 2, ele está respondendo menos à insulina. A metformina está ajudando a corrigir isso, fazendo essa insulina agir de forma mais intensa. Por isso, gente, o que vai acontecer na terapêutica? Os guias recomendam que se você tem diabetes tipo 2, vai começar com metformina. Ponto final. E aí você vai fazendo aquelas aferições da sua glicemia. Tem até um aparelhinho que você pode usar em casa, né? Fura o dedo ali e ele vai fazer a aferição da sua glicemia. Se só resolver com metformina, ótimo. Vida que segue. O resto da vida agora tomando metformina, já que se trata de uma doença crônica, a diabetes do tipo 2. Pode acontecer, gente, de só a metformina não resolver o problema do diabético? O que vocês fariam se a metformina não fosse suficiente para corrigir a glicemia no seu paciente? Ele tomou metformina, a glicemia dele diminuiu, mas continua alta. Eu quero ela abaixo de 100 miligramas por decilitro, e vamos supor que ela estava em 400 e baixou para 200. 200 me satisfaz? Não, gente, óbvio, né? Está melhor que 400. Mas 200 não me satisfaz. Eu quero ela abaixo de 100. Qual é a primeira coisa que vocês fariam? Reduzir a absorção de glicose? Você já iria direto para associar um outro medicamento. No caso, um medicamento que reduz a absorção de glicose, é isso? Sim. Primeiro pensamento de vocês seria já associar um outro medicamento? Associado também com a dieta, né? Vamos supor que o nosso paciente está tomando as medidas não farmacológicas, né? Ele está de dieta, está fazendo atividade física para tentar ajudar, obrigar esse músculo a captar glicose para produzir energia. Ele está em atividade física, ele está controlando a dieta, metformina, mas a glicemia dele ainda não chegou no que eu quero, não chegou em 100, tá? É o dobro, tá 200 ainda. O que dá para eu fazer, gente, antes de pensar em adicionar uma nova classe de medicamento? Jogar um pouquinho da glicose fora. Jogar um pouquinho da glicose fora seria adicionar uma nova classe de medicamento, seria acrescentar uma flozina.
O que eu quero que vocês pensem? Eu quero que vocês pensem que a associação farmacológica não é a minha primeira opção de cara, não, gente, porque uma associação, trazer um novo medicamento para terapia, tem dois problemas. Primeiro, custo, tá? Tem mais um medicamento a ser comprado, a ser tomado. E segundo, reação adversa. É mais uma molécula estranha no corpo para provocar suas reações adversas. Então, Por isso Então que você não vem, chamada dieta. hã? se o paciente já está em dieta, está tomando glifage, e você não quer associar outro medicamento, então você tem que aumentar a dose de glifage. Exato. Isso eu quero que vocês pensem. Primeiro, se for possível, o paciente já toma metformina. Ele teve uma boa resposta a ela. Olha, a glicemia dele estava 4 vezes acima do normal. Ela estava 400 miligramas por decilitro de sangue. Agora, ela baixou para 200, ela caiu pela metade. Só que 200 ainda é do dobro do que eu queria. Eu queria menos de 100, não 200. Se a minha metformina já está no máximo, já estou na dose máxima, não tem muito o que fazer. Eu vou ter que associar. Mas se ela não estiver, dá para primeiro eu aumentar a dose de metformina? Dá. Se o paciente estiver respondendo bem a ela, sem maiores efeitos adversos, eu posso ir para a dose máxima diária. Ou até mesmo antes da dose máxima, posso aumentar um pouco, antes de trazer associações. É o que acontece, por exemplo, lá na hipertensão. Lembra que eu falei para vocês que é muito comum começar a tratar a hipertensão com losartana? Só que losartana tem ela de 25, de 50, de 100. A dose máxima diária, se não me engano, são 200 miligramas. Então, antes de eu associar um diurético, como por exemplo hidroclorotiazida, e fazer meu paciente ficar indo no banheiro o dia inteiro, fazer meu paciente talvez perder muito potássio e ter uma hipocalcemia, ter uma arritmia, para que eu vou associar hidrocloro se eu estou com losartana em 25? Se em 25 ela diminuiu a pressão, mas não o suficiente, antes de eu pensar numa associação, eu tento usar a losartana de 50. Talvez na de 50 ela controle a pressão sozinha. Um gasto a menos, um medicamento a menos, reações adversas a menos. Então a ideia aqui também é essa. Eu vou de metformina. Ah, não, a dose de metformina já está alta, ou o paciente não está respondendo bem, está com reação adversa quando eu aumento a dose. Aí, paciência. Aí eu vou ter que pensar em metformina e mais alguém desse conjunto aqui. E aí, gente, várias combinações são possíveis, tá? Duplas, triplas, até quádruplas. Meu paciente faz dieta, uma gracinha, só come medicamentos dietéticos, ele tem dinheiro, ele está acompanhado por uma nutricionista. É interessante ele tomar a carbose para inibir as enzimas e diminuir a absorção de glicose? Ou Não. será mais interessante a carbose para aquele paciente pobre que não tem como comprar medicamento dietético, que consome muito carboidrato, não consegue seguir a dieta? Quem vai se beneficiar mais de acarbose? O Esse pobre paciente coitado. pobre. É o pobre. Ah, meu paciente, além de diabético, ele também tem hipertensão. Então, seria interessante para ele um medicamento que diminuísse a glicemia, ao mesmo tempo que também promovesse diurese, diminuísse o volume de sangue. Esse paciente vai se beneficiar de quem? Das flosinas, né, que são diurético, ao mesmo tempo diminui o volume de sangue, o volume de água no corpo, ao mesmo tempo que também joga um glicose fora. Esse medicamento atende ao meu paciente quando ele é diabético e hipertenso. Eu quero que vocês entendam. Nunca, gente, é parar a metformina e trocar por um desses. É sempre manter a metformina e fazer o quê? Adicionar algum desses. Adicionar. Ah, meu paciente tem dinheiro para comprar liraglutida. E ele também está gordo e é um comilão.
Eu quero, nesse meu paciente, além de controlar a glicemia, eu quero que ele emagreça e quero que ele diminua a quantidade de glicose. O que seria interessante para esse paciente? Liraglutida, hexanatida, betadine, que vão manter altos os níveis de GLP-1. Com isso, o paciente vai comer menos, vai perder peso, vai ter um menor aporte de glicose para o sangue, vai liberar mais insulina, vai agir em conjunto com a metformina. Então, posso ter uma combinação metformina e liraglutida. Eu posso acionar com bloqueadores do canal de potássio, posso adicionar metformina com agonistas do PPAR-gama. Ó, que bacana. A metformina tem efeito sobre o fígado, especialmente. Músculo e fígado, mas especialmente sobre o fígado. Aumenta a captação de glicose. E esses daqui têm efeito sobre o tecido adiposo e muscular. Ora, esses aqui agem nos 2 tecidos, dos 3 mais importantes, e esse aqui age no terceiro. Então, metformina com agonistas do receptor PPAR-gama completa, né? A metformina completa eles, ó, porque esses daqui, a rositazona e a pioglitazona, só agem no adiposo e no músculo. Falta o fígado. Mas quem age no fígado? A metformina. É uma associação muito interessante, muito poderosa também. Quero que vocês entendam que essas associações vão acontecer, inclusive com a própria insulina. Posso tentar, professor, metformina com insulina? Aplicando insulina para aumentar os níveis de insulina? Posso. Alguns pacientes vão se beneficiar, outros não. Então, pega lá o nosso paciente. Ó. Tomou metformina. A glicemia dele estava 400, caiu para 200. Mas eu não quero 200, eu quero 100, eu quero abaixo de 100. Eu posso acrescentar uma insulina de ação rápida, por exemplo, ou de ação longa? Posso. Se com a insulina os níveis caírem para baixo de 100, opa, deu certo, então. Metformina com insulina ultralonga, uma vez ao dia. Perfeito. Se o paciente tiver dinheiro. O que me interessa é baixar a glicemia desse paciente para menos de 100. Para os níveis normais de glicemia. Porque eu não quero de jeito nenhum que ele engrosse a parede dos seus vasos. Se eu deixar ele hiperglicêmico por muito tempo, ele vai engrossar a parede dos vasos. Aí é tarde. Aí vai começar a morrer os nervos, a retina, os glomérulos do néfron, e ele vai começar a ter feridas que não cicatrizam. Então eu preciso impedir que isso aconteça. Tá certo, gente? É sempre esse o objetivo. Ah, professor, outro dia numa aula, acho que foi no noturno, aluno, minha avó tá tomando, não sei o quê, uma combinação, mas a glicemia dela tá 250. Vai, gente, glicemia 250. O normal é abaixo de 100. O esquema farmacoterapêutico da diabetes dela tá bem sucedido ou não? Atingiu Não, os objetivos terapêuticos ou não? não. Não atingiu. Ele precisa mexer nesse esquema, fazer outras associações, até conseguir chegar nos valores, pelo menos, próximos de 100. Esse é o objetivo da terapêutica da diabetes, mantendo a metformina. Eu queria fazer uma pequena consideração. Ah, Até queria falar com o senhor depois da aula, se puder, uns minutinhos. Quando o senhor fala aí da associação do glifage, eu nunca lembro o nome, com outros medicamentos, quando a pessoa está levemente ou quando ela está obesa ali, essa associação serve para quando a pessoa tem diabetes tipo 2, não é porque ela quer emagrecer que ela vai sair tomando essas associações, né? Porque isso pode ser perigoso se ela tiver um organismo normal, uma insulina normal. Se tudo tiver normal e ela sair tomando tudo isso, pode ser perigoso. se ela tiver o organismo normal, estiver tomando liraglutida para emagrecer, ou exenatida, tem indicação? Tem. Qual é o problema? Vai diminuir o apetite dela? Vai. Vai comer menos? Vai. Espera-se que vá, né? Comer menos e com isso perca peso.
Qual é o problema de tomar só liraglutida com exenatida ou exenatida para emagrecer? É o aumento da liberação de insulina. Aí nós falamos, ela pode ter hipoglicemia, porque a glicemia dela é normal. Quando ela aumentar os níveis de insulina dela, ela pode ter hipoglicemia. E ela vai se expor a um risco, né, de um desmaio, de uma queda. É, Ou ela pode estressar os seus receptores de insulina e, caso seja propensa, no futuro venha a ter uma diabetes. Porque aumentou os níveis de insulina e estressou os seus receptores. E às vezes ela já tinha uma tendência, mas ela nunca desenvolveria diabetes. Mas ao aumentar os níveis de insulina, ela pode ter se forçado, né, a permitido que essa tendência genética se manifestasse, e aí ela começa a apresentar uma resistência à insulina. Metformina com liraglutida para alguém que não é diabético, gente, pelo amor de Deus, tem que prender esse médico. Não tem menor cabimento. Metformina com liraglutida é tratamento da diabetes. E uma diabetes não responsiva a apenas metformina. Uma diabetes que não respondeu a metformina sozinha e te obrigou a acrescentar um segundo fármaco. Então, usar isso daqui para emagrecer é um então, absurdo completo. é isso que eu quis frisar, porque eu não tenho problema de diabetes, a minha insulina é normal, a minha glicemia é normal, 70, 75, e para emagrecer o médico me prescreveu 800 miligramas de glifage mais liraglutida, dose alta. E eu cheguei a ter 3 hipoglicemias por dia. Endócrino ou esses nutrólogos? Não, clínico geral. Ah, meu Deus. Não, é Eu, isso. eu cheguei a ter 3 hipoglicemias em um dia. Isso é profissional ruim, né? Tem profissional ruim em todas as profissões. Tem farmacêutico de quinta categoria, que não sabe a diferença não sabe o que é um anti-inflamatório, não sabe diferenciar um anti-inflamatório de um analgésico, e se diz farmacêutico, tem lá o diploma de farmacêutico, mas é uma anta, não sabe de nada. E tem médico ruim, tem fisioterapeuta ruim, que você contrata, ao invés dele melhorar a sua articulação, ele termina de destruir com ela. Então, tem profissional ruim em todas as áreas, infelizmente. Seria um profissional ruim, né? É o que eu vou falar para vocês agora, e vocês vão acompanhar isso para vocês a vida toda. Ô, professor, As pessoas não querem... Oi, pode falar. só fazer uma pergunta para ver se faz sentido. Eu tenho um amigo meu que ele não tem diabetes, porém ele está usando metformina para reduzir os níveis de glicose no organismo dele, e ele também tem fígado gordo. Qual que é o sentido de tomar metformina? Ele possivelmente, se ele tiver com esteatose hepática, né, que é acúmulo de triglicerídeos. Isso, o dele está no nível 3 já. Acúmulo de triglicerídeos. O que vai acontecer? Olha uma das funções da insulina lá atrás. Ó. O que a insulina faz no fígado? Insulina é anabólica. Ela aumenta a síntese de triglicerídeos e a formação de lipoproteínas de densidade muito baixa. Ou seja, ele faz no fígado, ele faz o fígado produzir triglicerídeos. A insulina aumenta a produção de gordura no fígado. E a metformina amplifica os efeitos da insulina. Então, se ele está tomando ela para esteatose hepática, muitas vezes nem de medicamento você precisa. Você tem que diminuir o aporte de gorduras na sua dieta e fazer atividade física. A esteatose hepática é plenamente reversível. O que ele tem que fazer? Ele tem que parar de ingerir gorduras em excesso e começar a fazer atividade física. Em um curto período de tempo, esse excesso de gordura que o fígado acumulou dentro do hepatócito, o hepatócito começa a ficar parecido com um adipócito, né? Ele começa a acumular gordura aqui dentro, triglicerídeos. Isso se reverte. O hepatócito consome essa gordura
e volta a ser um hepatócito normal, sem gordura dentro. A metformina, gente, ela tem mecanismos desconhecidos. Eu vou até mostrar a bula dela para ver. Tá vendo que ela tem mecanismos muito amplos? Ela tem tríplice mecanismo. Ela diminui a produção de glicose, ela aumenta a captação de glicose pelo fígado, ela amplia os efeitos da insulina. Então, ela tem vários mecanismos, inclusive mecanismos desconhecidos. Vocês vão ver pessoas usando metformina. Vou colocar aqui. Professor, Vocês vão ver mulheres com síndrome dos ovários policísticos usando metformina. Você falar, mas peraí, ela tem síndrome do ovário policístico, ela não é diabética. Mas os estudos têm mostrado que na mulher com síndrome de ovários policísticos, ela tem algum distúrbio de origem endócrino-metabólica. Tanto que quando você usa metformina, os ovários policísticos, né, a síndrome dos ovários policísticos diminui os sintomas. A gente não consegue ainda explicar como, o que tem a ver o metabolismo da glicose com síndrome dos ovários policísticos. Mas o fato é que, usando metformina, algumas mulheres conseguiram tratar, reduzir os sintomas da síndrome dos ovários policísticos. Então, quando você olha aqui, ó, metformina está indicada para diabetes do tipo 2, ó, como agente antidiabético associado a um regime alimentar para o tratamento da diabetes tipo 2, não dependente de insulina, diabetes da maturidade, do obeso, do adulto de peso normal, isoladamente ou complementando a ação de outros diabéticos, como as sulfonilureias, que são os bloqueadores do canal de potássio, em adultos e crianças acima de 10 anos. Olha só, metformina indicada para diabetes do tipo 1, dependente de insulina, como complemento da insulinoterapia em casos de diabetes instável ou insulinoresistente. Nem cheguei nisso aqui com vocês. Ó, eu falei que o diabético tipo 1 eu trato com o quê? Com insulina. Só que tem um paciente, gente, que ele tem uma diabetes mesclada, que é esse aqui, ó. Ele é tipo 1, dependente de insulina, mas olha só o que ele tem também. Ele para de produzir insulina, porque ele é tipo 1, só que quando você dá insulina para ele, o organismo dele também resiste à insulina. Então, concorda que ele é tipo 1 e também é o quê? De certa forma. Tipo 2. Tipo 2, em algum nível. Uma diabetes instável, porque ela tem tantas características da tipo 1, ou seja, ele parou de produzir insulina, mas quando você dá insulina para ele, ele não responde bem. Ou seja, ele também tem um nível de resistência à insulina. Deus que me livre dessa diabetes aqui, né? Prevenção da diabetes tipo 2 em pacientes com sobrepeso com pré-diabetes. Então, o paciente já começa a mostrar níveis de diabetes ali próximos de 100, né? 110, 120. Esse paciente ele já é pré-diabético. Então, eu posso usar já a metformina para prevenir um quadro de hiperglicemia característico da diabetes. E, por fim, ó, também indicado na síndrome dos ovários policísticos. Então, também tem esse resultado aí na síndrome dos ovários policísticos. Deixa eu ver se existem as características farmacológicas. Não está falando dos efeitos dela na... E eles falavam algo sobre a síndrome dos ovários policísticos aqui, não está falando. Mas, enfim, só para vocês saberem que também trata assim, os ovários policísticos, mas a gente não tem muito claramente qual é esse mecanismo. A gente sabe que síndrome dos ovários policísticos tem relação com o distúrbio metabólico.
como a metformina é um regulador metabólico, parece que ao regular o metabolismo, ela também traz benefícios para a síndrome dos ovários policísticos. Então, são as duas indicações clássicas da metformina. Alguém vai... Alguém vai... Quer fazer alguma pergunta? Eu. Me diga. Sobre a metformina, professor, tem duas perguntas. Primeiro, a pessoa que toma ela, então, é diabetes tipo 2 mesmo, que não toma insulina junto. Diabetes tipo 2 mesmo. Se ela tomar a insulina junto, pode ser diabetes tipo 2 do mesmo jeito, e aí estão testando nela, né, estão testando nela se a insulina vai fazer efeito junto com a metformina. Se fizer, mantenha a insulina. Como eu falei para vocês, nem todo diabético tipo 2 responde à insulina. Então, se eu tentar não melhorar o quadro dele, eu tiro a insulina. Mesmo porque ela é cara, a aplicação dela é desagradável, né? Tem que fazer furos no paciente ali, ela fica cara. Então, só vou mantê-la se o paciente realmente mostrar que ele teve benefício com ela. Do contrário, eu tiro, paro de usar. Certo. E qual que seria a dose máxima de metformina que o medicamento, o médico pode receitar para essa pessoa que usa só metformina? Não sei. Onde é que a gente sabe isso? Na bula. Na bula. Então, sempre quiserem saber dose máxima, gente, é impossível, né? A gente decorar a dose máxima de tudo. O comprimido dela já vem 850 miligramas, né? Uma caixinha que precisa comprimido. Mas aí você vai lá na bula, desce no item posologia. Posologia. A dose terapêutica inicial tem comprimido de 500, de 850 e até de 1 grama. A dose terapêutica inicial de um comprimido do café da manhã em adultos e acima de 10 anos. Crianças acima de 10 anos. Conforme a necessidade, a dose será aumentada a cada 2 semanas, de um comprimido até chegar ao máximo de 3 comprimidos, equivalendo a 2.550 miligramas de metformina no café da manhã, uma no almoço e uma no jantar. Em pacientes fazendo uso da metformina, de altas doses, de doses altas de metformina, é possível substituir 2 comprimidos de 500 miligramas por um comprimido de 1 grama. Em crianças acima de 10 anos, a dose diária de metformina não deve exceder 2.000 gramas. 2.000 gramas. Então, não deve passar de 2.000 em crianças acima de 10 até os 18, né? Já no adulto, eu posso chegar em 2.500. Seriam 3 comprimidos de 850. Ou 5 comprimidos de 500. Cadê aqui? Onde eu estava? Aqui. Aqui está o capítulo de antidiabéticos. Eu só quero mostrar para vocês uma coisinha. Eu falo da diabetes tipo 1, é o capítulo 41 do livro de vocês. Agentes antidiabéticos, começa aqui, ele vai falar das sulfonilureias, bloqueadores do canal de potássio, biguanidas, a famosa metformina, na estrutura aqui dela, metformina. Depois vai falar da rosiglitazona, da pioglitazona, aqui, pioglitazona, rosiglitazona.
Depois ele fala dos inibidores da alfa-glicosidase, da carbose. Tem o miglitol também, que faz isso. Aqui os que estimulam a função do GLP-1, análogo do GLP-1, ó, a exenatida e a liraglutida, tudo que vocês aprenderam hoje. Os inibidores de DPP-4, a vidagliptina, a linagliptina, sitagliptina, as gliptinas todas também viram. O bloqueador do SGLT2, as flosinas, a canagliflozina, dapagliflozina, a empagliflozina. E outros hipoglicemiantes, para chegar em farmacologia clínica. Terapia de associação na diabetes do tipo 2, tá? Eu quero ler para vocês. Presta atenção, vou ler para vocês. A incapacidade de manter uma boa resposta terapêutica com o passar do tempo, em virtude da diminuição progressiva da massa de células beta, redução da atividade física, declínio da massa corporal sem gordura ou aumento da deposição de gordura ectópica, continua sendo um problema desconcertante do manejo da diabetes tipo 2. À medida que você vai tratando esse paciente, as células beta dele vão diminuindo. Se ele não fizer atividade física, ele torna essa resposta terapêutica ainda mais difícil. A massa corporal dele sem gordura diminui. Já devem ter visto que o diabético, ele tem uma perda de peso acentuada. E ele pode ter um acúmulo de gordura ectópica, ou seja, fora dos locais que a gente está acostumado a ter depósito de gordura, né? No abdômen, nos homens, no quadril, nas mulheres. Pode haver necessidade de múltiplas medicações para obter um controle da glicemia. A não ser que exista alguma contraindicação, o tratamento clínico deve ser iniciado, olha que frase importante, a não ser que exista alguma contraindicação, o tratamento clínico deve ser iniciado com metformina. Se houver fracasso clínico na monoterapia com metformina, acrescenta-se um segundo agente. Se houver fracasso clínico na monoterapia com metformina, acrescenta-se um segundo agente. As opções incluem sulfonilureias, repaglinida, nateglinida, pioglitazona, agonistas do GLP-1, liraglutida e xenatida, inibidor de DPP-4, inibidor de SGLT2, insulina. A própria insulina pode ser usada como complemento à metformina. Na escolha do segundo agente, deve-se considerar a eficácia do fármaco, o risco de hipoglicemia, o efeito sobre o peso, os efeitos colaterais e o custo. Não adianta eu passar exenatida, ela é cara. O meu paciente é pobre, ele vai dar conta de comprar. Eu tenho que ainda ver o que o SUS dá, o que ele dá conta de comprar. Eu preciso pensar nisso aqui na hora de definir a escolha terapêutica. Nos pacientes que apresentam hiperglicemia após uma refeição rica em carboidratos, como no jantar, um secretagogo de ação curta antes da refeição pode ser suficiente para controlar os níveis de glicose, ou seja, um fármaco que estimule a secreção de insulina, uma sulfonilureia, como por exemplo, glipizida, glibenclamida, nós acabamos de ver, um bloqueador do canal de potássio. Os pacientes com grave resistência à insulina podem ser candidatos à pioglitazona. Lembra da pioglitazona? Pioglitazona é para quem tem resistência grave à insulina, ó, é aquele que aumenta a sensibilidade no adiposo e no muscular. Pacientes que têm muita preocupação com ganho de peso, ó, quem está aí, ó, quem é o nosso colega aí que estava tentando perder peso? Ó, quem tem preocupação com ganho de peso pode beneficiar-se de uma prova terapêutica com um agonista do GLP-1, um inibidor do DPP-4 ou inibidor do SGLT2, que são aqueles que diminuem o apetite, ó, liraglutida, desde que eu seja diabético, né? Se eu não for, eu vou ter hipoglicemia. Se dois agentes forem inadequados, acrescenta-se um terceiro agente, embora os dados relativos à eficácia dessa terapia de combinação sejam limitados. Ó, não quer dizer que acrescentar um terceiro agente não funcione.
Só quer dizer que a literatura sobre tríplice associação ainda é escassa. Mas pelo menos uma dupla associação eu devo tentar. E eu posso tentar várias duplas associações até achar o meu esquema ideal. Lembrando que a metformina eu ainda posso aumentar a dose. A minha crítica, gente, muitas vezes é isso. O paciente está ali com metformina, um comprimido de 850. Vocês viram que ele pode tomar até 3 por dia. Um no café da manhã, um no almoço, um no jantar. Se com um comprimido ele quase normalizou, mas não normalizou, eu vou para uma associação com outro, acrescento um outro fármaco aqui, ó. Às vezes bastava eu aumentar a dose de insulina. Porque a associação é sempre mais difícil uma pessoa tomar 2 comprimidos do que um só. É sempre mais caro tomar 2 do que um só. Tem sempre mais reações adversas tomar 2 do que um só. Então, às vezes, aumentar a insulina, a metformina sozinho já resolveria. Então, essas, gente, são informações importantes. Tem o protocolo clínico para o tratamento da diabetes do tipo 2. Ela é uma doença considerada A diabetes tipo 1 é considerada de alto custo e tem protocolo clínico. E a diabetes tipo 2 é do componente básico do SUS. Olha como são doenças diferentes, né? A tipo 1 é do componente especializado do SUS, porque usa insulina. E aí ela é considerada uma doença cara. Já a diabetes do tipo 2, que usa esses hipoglicemiantes como a metformina, ela é considerada uma doença barata, é componente básico. E a medicação é dada de graça, né, dentro da farmácia popular. Que é a metformina, né, que é a medicação básica. Todas essas não, tá? A metformina que é dada gratuitamente. Certinho, minha gente? Dúvidas? Eita, Vanessa. Final, eu só li esse trecho aqui, ó, Vanessa, do livro. Pois é só você ler este... Nossa, meu mouse tá com problema. Aí, deu certo. Isso aqui que eu acabei de ler para vocês sobre o tratamento da diabetes. Ah, eu até mostro uma figura aqui, né? Figura 41.6. Deixa eu achar ela aqui. Aqui, ó. Adoro essa figura. Devia ter colocado ela na aula. Tratamento da diabetes. Passos a seguir, né? Perda de peso, exercício físico e metformina. O que vai controlar a diabetes na grande maioria dos diabéticos tipo 2, tá? Metformina, exercício, perda de peso. O problema é, as pessoas, gente, não estão dispostas a isso daqui, ó. As pessoas não querem mudar estilo de vida. Elas são muito refratárias, pouca força de vontade. Elas não querem acrescentar exercício, elas são sedentárias e querem continuar sedentárias, ou acrescentam um exercício muito leve, muito esporádico, e também não querem controlar a dieta. Equilibrar a alimentação, diminuir o consumo excessivo de calorias, não querem. Esse paciente que é refratário a essas mudanças de estilo de vida, possivelmente a metformina não vai resolver para ele sozinho. Porque também ela tem que fazer quase que um milagre, né? Ela tem que controlar a glicemia numa pessoa que come muita caloria e que não faz atividade física. Aí fica difícil. Obrigatoriamente, o paciente vai acabar precisando de associações farmacológicas. Aí ele vai precisar vir para a metformina e outro agente. Ou metformina e 2 outros agentes. Ou 2 outros agentes, né? Um esquema tríplice. Metformina mais um esquema mais complexo de insulina, mais outro agente não insulínico. Então, eu tenho duas opções. Eu ponho metformina mais 2 hipoglicemiantes orais,
desses que a gente estudou hoje, ou eu coloco metformina com insulina e com mais um agente que a gente estudou hoje. Então, no esquema tríplice, eu posso ter um esquema tríplice só com essas opções aqui, metformina e mais 2, ou eu posso ter metformina, mais um desses daqui, mais insulina, naquele paciente que realmente não está respondendo. Pode sim, pode ficar aqui na sala, na hora que todo mundo sair, ou pode me chamar no WhatsApp. Mas é isso, gente. Eu quero que vocês agora vão até a apostila. Não deixem de fazer isso. Ó, vocês têm ainda 30 minutos de... 30 não, 40 minutos de aula. Vocês façam duas coisas. Quero que vocês vão até a apostila e respondam para mim o caso clínico. Cadê a apostila de vocês? Ver se eu tenho ela aqui fácil. Tem. Ó, BHO, sexo masculino, 50 anos, ele é negro, natural de Anápolis, Goiás, é paciente sedentário, com sobrepeso, ó, tá comendo muito e é sedentário. Diabético, mas é de difícil controle glicêmico porque não faz dieta e ingere grandes quantidades de carboidrato. E ainda é sedentário. Em consequência, BHO tem apresentado constantes episódios de hiperglicemia e não respondeu à insulinoterapia. Tentou-se insulina nele, não funcionou. Então ele é um diabético tipo 2, resistente à insulina. Aumentar a insulina nele, aplicando insulina, não funcionou. E ele está com hiperglicemia. Felizmente, BHO ainda não apresenta nenhuma das complicações microvasculares da diabetes tipo 2, como nefropatia ou neuropatia. Então ele ainda não está com aquele problemão, né, de ficar cego, o rim parar de funcionar, as feridas não cicatrizarem, ele ainda não chegou lá. Mas ele vai chegar? Vai, se ele continuar hiperglicêmico. Em uma reunião do corpo clínico multidisciplinar responsável pelo atendimento de BHO, fica claro que os níveis de glicemia de BHO precisam ser normalizados antes que ela comece a apresentar complicações microvasculares. Né? Diante disso, o médico defende que a paciente deva fazer uso de uma combinação de fármacos hipoglicemiantes, tendo por objetivo ajudar BHO com a dieta e a perda de peso, evitar episódios de hiperglicemia decorrente do consumo de açúcar e, ao mesmo tempo, normalizar os níveis de glicemia sem causar hipoglicemia. O que eu quero nesse caso clínico? Diante desse caso, vocês proponham um esquema duplo ou triplo de medicamentos para tratar a diabetes nessa paciente. Com base nessa aula de hoje. Vocês conseguem fazer isso aqui agora. Mas se deixar para a semana que vem vai ficar mais difícil. Já vai ter esquecido muito dessa aula. Pensa que eu quero uma medicação que controle... Ó, a minha medicação, o esquema que eu quero para BHO, eu quero que ele me ajude com algumas coisas. Primeira coisa, eu quero que ele me ajude com a dieta e perda de peso. Porque BHO é um paciente difícil, ele é sedentário e come demais. Então eu quero que primeiro, gente, antes de mais nada, qual é o fármaco que vai estar no esquema que vocês vão propor obrigatoriamente? Metformina. Metformina, acabou. A dificuldade da questão aqui é pensar os outros dois, ou mais um. Eu quero fármacos que ajudem esse cara a perder peso, parar de comer tanto, já que ele é um comilão. Quero alguma coisa que ajude ele com isso. Eu quero evitar a hipoglicemia, porque ele come muito açúcar. Então eu quero não só fazê-lo perder peso, parar de comer tanto, mas também quero que esse açúcar que ele coma não venha todo para o corpo dele, senão vai virar hiperglicemia. E eu quero normalizar os níveis de glicemia sem causar hipoglicemia. Não quero também que ele fique hipoglicêmico, não. Eu quero que ele fique euglicêmico. Pensando nesses desafios, eu quero que vocês proponham aqui um esquema tríplice, se possível. Ou duplo,
E nesse tríplice ou dúplex, vocês já sabem, um deles é metformina. E o porquê de cada medicamento tem que estar explicado aqui, ó. Metformina por quê? Por isso, por isso, por isso. O segundo que eu vou propor, professor, é fulano. Estou propondo esse medicamento porque BHO tem isso, isso e isso, e esse medicamento vai ser interessante para ele por esse e esse motivo. É isso que eu quero que vocês façam aqui. Tá bom? Vocês têm meia horinha aí para deixar esse caso clínico aqui feito. Com base na aula que nós tivemos agora, vocês conseguem tranquilamente fazer. Certo? Se não tiverem dúvida, gente, terminou a nossa aula. Quero só que vocês façam o caso clínico aí. Se tiverem alguma dúvida durante o caso clínico, quiser discutir alguma coisa, pode me perguntar no WhatsApp.